poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, vocês que nos acompanham todos os dias através do programa Em Poucas Palavras. Esse é um programa inédito, gravado hoje, dia 18 de abril de 2018. Estamos de volta, eu, Natsan Matias, com o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos, que eu tenho certeza que vocês estavam com saudade de ouvir mais algumas palavras, ainda que sejam poucas, como a gente sempre diz, aqui no nosso programa. E, então, pastor Augusto, seja bem-vindo outra vez em nosso programa. Muito obrigado, Natsan Matias. Cumprimento aí os nossos ouvintes, as pessoas que nos seguem, e falo da alegria de poder, depois de um período parados, né, voltar a produzir esse programa para a edificação do povo de Deus e a glória do seu nome. E esse, então, é a última temporada do nosso programa, uma vez que o pastor Augustus já não estará aqui em Goiânia, não é isso? É verdade, a partir de agosto já não estaremos mais. Então, até lá a gente tem algumas poucas e muitas palavras, né, para a gente dizer e responder aqui no nosso programa. E vocês já perceberam que a minha voz está mais triste, né, com esse negócio de terminar essa última temporada do programa que acompanhou a gente aí um bom tempo, né? Eu acho que a gente tem que, além da tristeza, sentir essa, e eu sei que você sente, Natsan, essa gratidão a Deus e alegria pelo fato de o programa ter alcançado e continua alcançando muito mais gente do que um dia a gente imaginou, né? Quando começou alguns anos passados. Eu me lembro dos primeiros programas, vocês podem ouvir, e uma das coisas que a gente perguntava aqui é, cadê os e-mails? Será que ninguém mandou e-mail e tal? Hoje, aqui nesse computador, a gente tem 600 e poucas perguntas sem ser lidas, ou seja, 600 e poucos e-mails sem ser lidos ainda, mensagens não lidas, fora os que estão lá já lidos, mas nós temos aí uma quantidade muito grande de ouvintes, graças ao bom Deus, e saindo o segundo volume, não é isso, pastor? Pois é, boa notícia é essa, né? Que depois do primeiro volume, Cristianismo Descomplicado, né? Que é baseado nas perguntas e respostas aqui do nosso programa, a editora Vida Nova está lançando o segundo volume. Exato. E em sequência, né? Contendo mais perguntas e mais respostas dadas aqui no programa aos questionamentos dos nossos ouvintes. Você aguarde, em breve, a Vida Nova estará fazendo o anúncio da publicação, da edição, do lançamento desse livro. O senhor sabe já mais ou menos o título, como o senhor falou aí pra gente? Olha, o pessoal da Vida Nova é sempre muito bom, né? Quando eles escolhem os títulos e tudo, eles estavam sugerindo Desatando os Nós. Eu não sei se eles vão manter, mas se mantiver é um nome interessante, né? Legal, porque interessante. É exatamente isso que a gente se propõe aqui, não é? Desatar alguns nós, né? Teológicos, éticos e práticos que às vezes dá na cabeça dos crentes, né? Dos irmãos e de outras pessoas, né? No que a gente puder ajudar a desatar. Bom, falando nisso, então, vamos desatar um nó hoje. E mais um, né? Em poucas palavras, Isabela Oliveira, hoje vamos falar um pouquinho a respeito do tema que você colocou aqui no programa. Tá bom? Para o programa responder. Aguarde aí. Reverendo Augustus, a Isabelle, ela diz assim, meu nome é Isabelle, moro no Rio de Janeiro, cristã desde pequena, cresceu na igreja com princípios cristãos. Ela diz que começou a namorar, sem perceber foi se afastando da igreja de Deus. Solteira, percebe que nunca conheceu a Cristo de verdade e se arrepende por ter se afastado da igreja e agora diz que não tem forças para ir em igreja alguma ou pedir ajuda. Ela diz não saber mais o que fazer, não consegue orar nem ler a Bíblia e ela quer conhecer Cristo, mas não sabe mais como fazer, o que fazer. E ela diz que se sente desesperada. Então, a pergunta é, me afastei de Cristo e agora, como é que eu faço para voltar? Tá certo. Em primeiro lugar, nossa saudação a Isabelle e a nossa oração, Isabelle, para que Deus a abençoe, para que Ele fale ao seu coração e para que você, em breve, possa dar testemunho do seu retorno e da sua alegria em Cristo Jesus. Amém. Isabelle, eu vou começar dizendo, lembrando a você, quem é o nosso Deus? O nosso Deus,
apesar da sua grandeza, da sua majestade, da sua infinita santidade, Ele é um Deus misericordioso, compassivo e bom, e sempre está disposto a receber aqueles que o procuram, quebrantados, arrependidos e sinceramente confiantes nele. Isso quer dizer que há esperança. É porque às vezes as pessoas chegam a um ponto de desespero por conta dos erros que cometeram, das faltas que cometeram, e pensam que não tem mais retorno, de que Deus não vai mais ouvi-las, ou que Deus não vai ter mais paciência para recebê-las, ou coisa assim. O nosso Deus é infinito em misericórdia. E Ele está pronto a ouvir você, está pronto a receber você, abençoar você, perdoar você e transformar a sua vida. Disso aí você pode estar certo. Uma outra coisa que é importante que você saiba também é que o próprio desejo que você tem de voltar é muito significativo. Essa consciência que você tem do seu estado, de que você está longe de Cristo, e também a consciência de que a vida sem Cristo é uma vida desesperadora, isso são sinais da graça de Deus na sua vida. Porque uma pessoa que está endurecida, que está incrédula e que realmente virou definitivamente as costas para Deus, ela não vai sentir esse tipo de coisa. A consciência vai estar calejada, ela não está pensando nem nisso, ela está pensando em se divertir no mundo, aproveitar a vida, como eles dizem aí, e não tem nenhuma consciência espiritual da sua situação. Não é o seu caso, Isabelle. Você aqui no seu e-mail, você diz claramente que tem consciência do que é que aconteceu com você. Você foi criada na igreja, você começou a namorar. Não está claro aqui no seu e-mail se a causa do seu afastamento foi esse namoro ou não. Não é? Você está consciente agora, depois, passado um tempo, de que você não fez a coisa certa ao abandonar a igreja e, consequentemente, abandonar a fé, os princípios cristãos. Você tem consciência de que a vida sem Cristo é uma vida assustadora e você quer voltar. Então, isso é sinal da graça de Deus, do favor de Deus na sua vida. E aqui eu quero dizer para você o seguinte: se a graça, se você sente isso, como eu disse, isso é uma evidência do favor de Deus e da graça de Deus em sua vida. Então, isso significa que você tem sim forças, para voltar, para buscar ajuda, para orar e para ler a Bíblia. Não em você mesma, mas por conta da graça de Deus. Como é que eu sei que a graça de Deus, ainda tem graça de Deus na sua vida? Exatamente pela sua consciência do seu estado. Pelo questionamento. Né? Pelo questionamento, né? Então, essa sua declaração, né, de desespero, de que você não consegue, não pode, não tem condições, ela não reflete, acredito, a situação em que você se encontra, né? Talvez a sua dificuldade, né, esse seu desânimo de voltar e tudo mais, é que você tenha que fazer alguma coisa que eu vou dizer agora, que talvez você possa pensar que não vai conseguir. Se a razão pela qual você saiu da igreja foi que você começou a namorar, isso significa que o namoro não era de acordo com os padrões da palavra de Deus. Então, eu não sei o que aconteceu com sua vida. De repente, se envolveu com seu namorado mais do que deveria, e aí resolveu seguir o caminho do namoro e contra a vontade dos seus pais, a orientação da igreja, não é? E um monte de coisas aconteceram, e agora, para voltar, vai ter que largar, né? Vai ter que romper com esse relacionamento, se é um relacionamento onde está envolvido a prática sexual e tudo mais, né? Ele tem que ser rompido, né? Tem que terminar, ou então parar, pelo menos, né? Não pode mais continuar nisso. Precisa haver uma confissão de pecados diante de Deus, um reconhecimento profundo de que você errou quando você trocou a Cristo pelos prazeres desse mundo. E você precisa também reconhecer o erro em abandonar a comunhão dos santos. Porque mesmo imperfeita, a igreja é onde se congregam pessoas como você, que têm fé no Senhor Jesus Cristo e que juntas tentam viver de acordo com a vontade de Deus aqui nesse mundo. Então, em resumo, é mais ou menos isso. Primeiro, você está correta, você errou quando se afastou. Segundo, é preciso um arrependimento, uma confissão e um reconhecimento dos pecados que levaram você a fazer isso. Terceiro, Deus é misericordioso e bom, Ele está disposto, pronto a receber você,
quarto, a graça de Deus, o favor de Deus não foi tirado de você completamente, porque você manifesta essa consciência, esse desejo e essa vontade de retornar. Portanto, o que eu diria para você? Comece orando a Deus, não é? Você diz assim que não tem vontade de orar, mas orar não é uma questão de vontade, é uma questão de decisão. Decisão mesmo, decisão. De cumprir uma ordem. Isso, se ajoelhe ao lado da sua cama, onde você puder, e se dirija a Deus. Fale com Deus, como se Ele estivesse ali na sua frente. E diga a Ele o que está no seu coração. Confesse a Ele os seus pecados, os seus erros. Peça que Ele o perdoe, peça que Ele o restaure. Ler a Bíblia também não é questão de vontade. É você abrir a Bíblia e você ler a Bíblia. À medida que você vai lendo, aquelas palavras que são palavras de Deus, elas vão falar ao seu coração. Elas vão trazer iluminação ao seu entendimento, vão mover a sua vontade, vão aquecer o seu coração. Você vai ver a diferença que vai fazer. Se você quer começar por algum lugar, eu sugiro que você comece com o livro dos Salmos. Comece com o livro dos Salmos, vá lendo os Salmos todo dia. Lê 3, 4, 5, 6 Salmos todo dia e ore mesmo sem ter vontade. Rapidinho você vai ver que a vontade vai voltar, não é? E haverá crescimento, né? Haverá crescimento. E aí você procura uma igreja evangélica, onde a Bíblia é pregada, onde ela é ensinada, e você vai procurar ajuda com o pastor da igreja e vai falar com ele, vai dizer, olha, estou querendo voltar, preciso de ajuda, preciso de aconselhamento, preciso conversar com alguém, e Deus haverá de mostrar o caminho para você. Enquanto isso, também tem muita coisa na internet que você pode estar lendo, que você pode estar escutando, que vão edificar você. Tá? Há muitos vídeos e há muitos blogs contendo material evangélico de qualidade, material bíblico, não é, que você pode ler para proveito da sua alma. O mais importante é você não cair nessa armadilha do seu coração e do diabo, de que você não pode, que não tem vontade, não é? Porque não é nada disso. Já lhe disse quais são as evidências da graça de Deus na sua vida. Então, não desperdice esse momento, essa oportunidade que Deus está lhe dando, tá? Então, abra sua Bíblia, dobre os seus joelhos, busque a Deus, vai à igreja, pede ajuda e com a graça de Deus, em breve, você estará se regozijando no seu Salvador e Senhor Jesus Cristo, dando glória a Deus pelas bênçãos que Ele lhe dá, especialmente o perdão e a reconciliação. Amém. Bênção. E que isso sirva para todos os ouvintes que, por acaso, estejam passando por uma situação como essa. Você está vendo um seriado, eu gosto de ver alguns seriados, e tem um lá que a pessoa se finge de psicóloga, né? E para ter um objetivo lá qualquer. E tem uma pessoa que passou por uma dor muito grande. Perdidos no espaço? Esse eu estou assistindo também. Eu estou lembrando. Você sabe que eu assisti isso aqui, essa série, quando eu era criança, né? Eu também. Fizeram um negócio lá com o Dr. Smith que até agora eu não entendi. Eu acho que a Dr. Smith agora é pior do que o Dr. Smith da série antiga. Exato. Então, ela mesma estava fingindo lá, uma hora com uma moça que foi fragilizada e de repente ela se aproxima, faz com que a pessoa abra o coração e depois sai e a pessoa, peraí, você vai me deixar reviver tudo aquilo e vai me deixar pior do que eu estava, né? Não vai, ela sai correndo para lá, enfim. Exatamente. Deus não faz isso conosco, obviamente guardadas as devidas proporções. A gente tem os nossos problemas, nos aproximamos de Deus, oramos, conversamos com Ele. Pode ser que o problema esteja lá me esperando, mas vou encará-lo de outra maneira, de outra forma, mais fortalecido e não abandonado, né? Muito bem, boa palavra, Nathan. Esse é o nosso Deus. É o pastor que vai atrás da ovelha perdida. Exato. E é nele que nós confiamos e queremos que você confie também, Isabelle. Ok. Um abraço para vocês que nos acompanharam. Obrigado por estar conosco aqui. Mais um programa em poucas palavras. Pastor Augusto Nicodemos, seu abraço aí final. Isso. Muito obrigado pela sua audiência para esse programa. Minha oração é que essa palavra abençoe outras Isabeles que estão por aí, se sentindo longe de Deus, querendo voltar, achando que não tem forças nem condição. Que Deus traga de volta todos vocês. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nathan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos.
um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.